Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Administração Linux, que é ofertado pela UFRJ no Departamento de Ciência da Computação. Na nossa última aula, nós começamos a abordar o assunto de backup e os seus vários tipos. No nosso último vídeo, nós vimos um exemplo de como realizar um backup do tipo incremental usando o comando tar. Hoje nós vamos falar algumas observações sobre usar o comando tar para a realização desses backups. Na verdade, há necessidade de se utilizar um arquivo do tipo snapshot. Então, o snapshot.snar, o que ele é? Ele é um arquivo que é criado e gerenciado pelo tar e que mantém informações sobre os arquivos que foram modificados. Esse arquivo ele vai ser criado no diretório de sua escolha na primeira vez em que for executado e não tivermos nenhum arquivo do tipo snapshot. Logo, será realizado na primeira vez um backup do tipo completo. Após isso, será gerado um arquivo apenas com os arquivos que foram modificados. Então, para a gente fazer um teste no nosso Linux, eu estou propondo esse comando aqui. Vamos lá no nosso shell para dar uma olhadinha de como que isso vai ficar. Já estamos aqui no nosso shell Linux. Então, aqui está o nosso comando. Quando eu apertar Enter, a gente vai ver que tudo que estava dentro do /home do usuário aluno foi feito um backup com esse nome de arquivo, backup12do7.tar.gz. Então, a partir de agora, toda vez que eu fizer um backup utilizando esse mesmo arquivo de snapshot, eu vou estar, então, criando um backup do tipo incremental. Legal, né? Bom, existe um outro comando muito interessante, que é o rsync. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. O que ele é? Ele é um comando que é bastante versátil, certo? E ele pode ser usado como uma ferramenta de backup e espelhamento, oferecendo muitas facilidades. Ele copia apenas as diferenças, que a gente chama de diffs, dos arquivos que sofreram alguma mudança, que são compactados e então enviados com o uso do SSH, se a gente quiser fazer isso prezando a segurança. Bom, o rsync ele pode ser utilizado, por exemplo, para copiar páginas de um site da máquina de projeto para uma de produção, ou para realizar cópias de segurança de um sistema de arquivos. Então, aqui a gente vê algumas facilidades de se usar o rsync. A gente pode usar para suporte de cópias de links, dispositivos especiais, direitos de proprietários, grupos, permissões de arquivos. Pode usar opções de exclusão similares ao GNU tar, como modo de exclusão ao CVS. Para usar esse comando, a gente não precisa usar com privilégios de root, privilégios de superusuário. A transferência de arquivos em modo pipeline para minimizar as latências é uma facilidade, e também o suporte para operação anônimas ou autenticadas. Como é que ele funciona? Você deve preparar uma máquina para ser um servidor do rsync, executando o comando rsync no modo daemon da seguinte maneira. A gente vai ter que editar, então, o arquivo rsync-d-conf e executar o comando rsync espaço ---- daemon. Qualquer número de máquinas com rsync instalado pode sincronizar de e para
o seu servidor. Você pode usar isso para fazer cópias de segurança ou espelhar sistemas de arquivos de uma maneira bastante eficiente. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, desse arquivo de configuração do rsync. A continuação desse arquivo, a gente vê aqui caminhos para o tipo de FTP, caminhos para o tipo CVS. Então, eu recomendo que vocês olhem, né, esse arquivo de configuração na máquina de vocês, Ubuntu, para ver quais são as informações que estão lá dentro. Bom, a gente também precisa usar um cliente do rsync. Para iniciar uma transferência do cliente para servidor, nós temos algumas opções. Nós temos a opção Verbose, a Progress e a Stats. Essas opções permitem que você acompanhe o que está acontecendo. Já as opções Compress e RSH vão especificar que você quer realizar a compressão e usar o SSH. E você pode indicar para o rsync descer recursivamente em todos os diretórios com a opção Recursive e para preservar as datas e permissões com Times e Perms. Bom, o cliente ele serve para copiar os links simbólicos, a opção Links, né? Aí você pode utilizar para apagar também no servidor os arquivos que foram apagados localmente, você pode usar a opção Delete. E muitas outras opções. Bom, para a realização de backups, a gente tem outras opções no Linux, que é o Amanda, que você pode estar vendo aí no www.amanda.org, e também o Bacula, no site do bacula.org. Então é isso, pessoal. Até a próxima!